Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UsinaCast. No papo de hoje, vamos debater sobre diversidade nas organizações. Nossas convidadas são Rejane Prevot, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da AFA Gran Rio, e Sandra Vale, consultora de Diversidade e Inclusão na Angola Taon. Obrigada, Rejane. Obrigada, Sandra, pela presença. Obrigada a você, Cláudia, pelo convite. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Verdade. Presenças de honra e muito carinhosos para mim. Vamos lá, vamos conversar. Eu vou começar perguntando, nesse cenário político que a gente vive, global, não só Brasil, a gente tem aqui olhares e trajetórias distintas, né? Acadêmica, de consultora, atuação em ONG. O que vocês sentem do mercado hoje, do campo, nessa discussão da diversidade, da equidade, da inclusão, nesses dois universos, vou colocar assim? Bom, eu acho, pela observação do cenário global, que a gente está observando um retrocesso nas políticas de inclusão e diversidade no mundo. E, sem dúvida nenhuma, todos os especialistas apontam, a gente já tem visto algumas empresas nessa direção, esse retrocesso também está afetando empresas no Brasil, né, com a descontinuidade de algumas políticas de diversidade, algumas metas de inclusão que antes eram consideradas essenciais nas políticas de governança das empresas. Então, eu entendo, Cláudia, que é um momento muito importante para que os movimentos sociais e a sociedade civil se mobilizem no sentido de assegurar direitos que já foram assegurados, que já foram conquistados e que hoje estão sob risco, né? A gente tem observado muito atentamente esse movimento nos Estados Unidos, né? Em especial contra pessoas trans e contra imigrantes. Então, aquele velho poema do Brecht, né? Primeiro levaram os judeus, mas como eu não era judeu, eu não me preocupei. E a gente tem que observar muito atentamente, porque, sem dúvida nenhuma, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas LGBT, de um modo geral, não apenas das pessoas trans, os direitos das pessoas negras, todos estão sob risco. Eu observo no Brasil que, apesar da gente verificar ainda algumas iniciativas de descontinuidade dessas políticas isoladamente, ainda não é um discurso homogêneo. No entanto, o movimento da semana passada, com a repercussão da morte do Charlie Kirk, alguns políticos brasileiros pressionando empresas a investigarem os perfis dos seus funcionários para demitirem, inclusive utilizando-se o recurso da justa causa, para demitir pessoas que se posicionaram politicamente em relação a esse assassinato. E aqui a gente não está falando de apoiar a pena de morte para ninguém, não é nada disso, longe disso, mas se fala muito hoje em relação ao direito de expressão, à livre manifestação, e quando a gente acha legítimo que as empresas investiguem perfis pessoais dos seus funcionários, a gente está abrindo um precedente que é muito perigoso e que pode, por exemplo, levar a investigações em relação à sexualidade das pessoas, né, as escolhas políticas, enfim. E tudo isso está no bojo dessas discussões e eu acho que a gente, enquanto sociedade, tem que se posicionar claramente em relação a essas manifestações. Sandra, você vai nessa mesma linha? Como é que está a tua visão de mundo quando a gente fala de diversidade, inclusão? Olha, fazendo já uma brincadeira, né? Naquele momento que você pergunta, cadê o meteoro, gente? Está chegando? Bom, primeiro, obrigada aqui novamente, prazer. Eu sou Sandra Vale, né? Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou vestindo um casaco azul, jeans, alguns adornos coloridos nas mãos, tenho tatuagens nas mãos e nos braços, estou com um boné branco também, e cabelos raspados, e atrás de mim tem uma planta verde e uma cortina preta. Sou Cláudia, sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, comprido, tô com um casaquinho preto, uma blusa azul, tenho um cordãozinho de prata, tô de brinco, uso anel, tô no ambiente fechado, tem uma parede cinza atrás de mim, uma cortina preta,
À minha frente tem um microfone modelo tipo rádio, tem uma mesa que tem bloquinho, caneta e óculos. Meu nome é Rejane, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, escuro, uso óculos, estou vestindo uma camisa rosa, listrada. Atrás de mim tem uma cortina escura e algumas plantas. Olha, eu acho que o cenário é preocupante, a gente não pode identificar que o movimento global, não só nos Estados Unidos, mas também em alguns outros países europeus, ele traz uma retomada de uma direita extremista, né, de um olhar, de uma política extremista, que na verdade sempre existiu, mas a gente passou por alguns anos, algumas décadas do politicamente correto, então não era bem visto que essas pessoas se manifestassem especificamente, ou elas se manifestavam através de políticas, ou elas faziam isso nos seus círculos muito pessoais. Mas nos últimos anos, e não só nesse último ano, mas nos últimos 6 anos, a gente viu sim, aqui no Brasil e no mundo, uma retomada de posicionamentos extremistas, onde ficou até bonito as pessoas falarem mal e expressarem falas extremamente preconceituosas, extremamente misóginas, extremamente violentas contra determinados grupos populacionais no mundo inteiro, né? Mas a gente também não pode esquecer que também nesses últimos 6 anos a gente teve um movimento muito forte dos movimentos sociais contra essa manifestação extremista, né, de direita. Então, acho que, ao mesmo tempo que a gente enxerga movimentos na sociedade de retorno de uma fala, de retorno de posicionamentos e de violências, a gente também vê movimentos muito fortes da sociedade civil organizada, que nos permitiu, de certa forma, não retroceder tanto. E nesse mesmo período de 6, 7 anos aí, a gente viu, enquanto a gente estava lá, né, talvez até um pouco mais, né, eu acho que eu estou errando aqui nas contas, mas ao mesmo tempo que a gente viu governos extremamente extremistas e violentos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, no período que a gente viveu um golpe, a gente pode dizer isso hoje com tranquilidade, a gente percebe que muitas empresas tentaram manter a pauta em dia, tentaram manter a pauta, cresceram investimentos. Eu que trabalho com consultoria, eu vi que cresceram investimentos, cresceram grupos, né? Os grupos foram se organizando, você passou a ter gerências de diversidade e inclusão, as pautas estavam presentes, inclusive em telejornais, inclusive em novelas ou em streams, né? Ou seja, você percebia esse movimento de, ok, os governos estão se manifestando de maneira mais direitista, mas a sociedade e as empresas precisam abarcar essa responsabilidade, uma vez que todo mundo está na mesma roda, todo mundo está no mesmo grupo, né? Não tem nenhuma diferença, na verdade. No último ano, né, com a retomada do governo Trump, você vê um movimento, principalmente de empresas com sede ou com majoritariamente americanas, onde há, sim, retrocessos, né? Onde há, sim, movimentos. E isso, claro que há uma sensação de que será que isso permanece por muito tempo? Né? Qual é a onda que a gente tem que surfar agora? Né? A gente vai surfar nessa onda americana ou, né, do governo Trump, ou a gente vai ainda esperar um pouco para ver se ele, nos seus momentos surtos, muda de ideia novamente e começa a achar que o exemplo dessa semana, né, político que a gente teve, né, estava tudo muito ruim e agora não, é até uma boa pessoa, né? Então deu química, né? Deu química, né? Então eu acho que passou um período, mas há realmente um movimento da pauta de diversidade, inclusão e equidade, principalmente, de estagnação. Eu não digo ainda retrocesso, mas meio que de estagnação. Tipo, não, vamos deixar as coisas mais
tranquilas por enquanto, voltar às agendas típicas de calendário, os momentos festivos, para a gente ver o que acontece. Só que, ao mesmo tempo, a pauta está na rua, né? Então, não dá para retroceder 100%, porque durante muito tempo, essas mesmas empresas, esses mesmos governos disseram, olha, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, você tem voz, você tem representatividade, a sua representatividade é importante. E aí, né, na hora que você faz isso, como é que você diz, não, agora não, né? Então, acho que também é um movimento da sociedade, novamente, da briga, né, e da resistência por essas pautas, né? E tem um facilitador que é muito grande, que é isso aqui, né? Você tem um celular com conexão na internet, uma rede social ativa, e você cria, assim, um movimento a partir de notícias que antes você demorava um tempo para saber. Então, eu acho que a gente, sim, está num cenário global muito preocupante, e muito preocupante por conta das violências, por conta da iminência de possíveis guerras, de guerras já acontecendo, de sanções políticas e sanções fiscais que afetam o Brasil diretamente, mas, ao mesmo tempo, a gente vive hoje num governo de esquerda, com a retomada de políticas públicas que são de extrema importância para o nosso país, para a nossa memória política. A gente precisa garantir essa memória de que o Brasil mudou, a gente não pode deixar ele voltar a ser o que era. Eu não sou brasileira, eu sou angolana, mas eu vivo aqui, os meus filhos nasceram aqui, são brasileiros. Então, eu acho que a gente tem um desafio posto de que pegar toda a trajetória das últimas décadas que nos fez chegar aqui, políticas de cotas, legislações que permitem que hoje crimes, né, algumas situações sejam consideradas crimes, como racismo, a LGBTQIA+, fobia e outras, a transfobia e outras situações, e lembrar que muita gente lutou muito para a gente chegar aqui hoje. Então, esse cenário ele é preocupante, mas a gente tem voz, e um espaço como esse é um caminho de voz. A Sandra trouxe um monte de elemento, eu queria puxar, acho que dois aqui, principalmente 2 pontos. Aqui no Brasil, quando a gente começa a discutir a questão da diversidade, a gente falava só diversidade na época, né? A gente nem trazia o conceito de inclusão, de equidade, a gente vem muito de modelos de multinacionais, de empresas globais, então a gente se espelhou muito lá fora. Então, essa é uma pergunta. Quando a gente vem com esse cenário político, a gente sabe a força que os Estados Unidos têm. A gente, gostando ou não, a gente sabe do poder político, econômico que eles têm no mundo. Nesse sentido de retrocesso, você falou assim, é um momento que a gente está em alerta, a gente não pode esquecer a nossa memória, enfim. A gente tendo essa estagnação, não vamos nem ser tão negativas, às vezes tão pessimistas, mas uma estagnação. Daqui para frente, qual o impacto disso de ordem prática? No meio corporativo, eu queria ouvir da Regiane um pouco do que você, como pesquisadora, professora, tem de leitura, mas também queria ouvir a Sandra. E vou emendar numa segunda pergunta. Sandra falou da questão das políticas públicas, muito de cota, enfim, a gente conseguiu trazer para a formação, e queria muito também te ouvir, Regiane, alunos que não tinham acesso. E, naturalmente, eles têm trajetórias diferentes, visões de mundo diferentes, e isso impacta na formação e desse profissional, quem ele vai ser, né, daqui para frente. Fazendo esse paralelo, né, desse perfil dos novos profissionais, dessas novas formações, existe um novo olhar no meio acadêmico de formar essas pessoas, esses jovens? Então, não sei se a gente consegue fazer esse link aí. Então, Cláudia, tem várias questões aí envolvidas. A minha resposta talvez seja um pouco longa, mas vamos lá. Vamos lá, que é necessário. Vamos lá. Primeiro, a questão da diversidade. Eu sou extremamente crítica à ideia de diversidade nas organizações. Tá? A gente está falando de um contexto em que um elemento mínimo para se assegurar a igualdade de direitos, que é a igualdade de gênero, não é assegurada no Brasil. Eu estou usando dados do IBGE. 35% dos cargos executivos no Brasil são ocupados por mulheres, embora elas sejam a maioria, tanto nos bancos das universidades, quanto nas titulações de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado,
quanto no mercado de trabalho. Então, a gente não pode falar em diversidade no Brasil e em companhias em que você olha o board da companhia, de 5 diretores você tem uma diretora mulher para cumprir a cota. Então, eu acho que é tudo uma grande falácia. Fica muito bonito nos relatórios de sustentabilidade, fica muito bonito nos relatórios sociais, mas na prática a gente continua tendo, e aí eu tenho pesquisas que vêm desde 2016 mostrando que LGBT nas empresas continuam sofrendo preconceito. Você tem uma minoria das organizações que efetivamente colocam em prática políticas de diversidade. Mas quando essas pessoas vão alçar a postos mais altos, elas encontram barreiras. Por outro lado, quando a gente traz aí a questão de gênero, existe um conceito chamado teto de vidro. Você conhece. Mas acho que vale a gente explicar para a nossa audiência. Sim, sim. Teto de vidro são as barreiras, né, que as mulheres encontram a partir de um determinado estágio das suas carreiras para continuarem evoluindo profissionalmente. Esse teto de vidro existe hoje em todas as áreas, né? Desde a ciência, desde a academia, a pesquisa, que a gente imagina que seja um ambiente mais amigável para as mulheres, até o mundo corporativo. Então, só para a gente pensar assim, por exemplo, eu acabei de falar, mulheres, a gente tem o maior número de mulheres mestres e doutoras no país hoje. E também se titulando. Isso é fácil a gente perceber. A gente entra numa sala de aula da universidade e a gente vê uma maioria de meninas. Felizmente, em algumas carreiras, uma maioria de meninas negras. A questão é, essas meninas vão estar em postos de comando? A gente olha a composição do Congresso Nacional. 17% são mulheres. A sociedade brasileira continua votando em homens. Ela não vota em mulheres. Então, não que a gente não tenha observado mudanças nos últimos anos. A gente observou, mas essas mudanças ainda são muito lentas diante da enorme necessidade que a gente tem de avanços. O Brasil continua sendo o país que mais mata mulheres trans no mundo, há 16 anos. Mas eu não consigo separar o feminicídio trans do feminicídio das mulheres. E aí vem uma tese que eu já defendo desde 2015, que a gente começou a estudar lá na dissertação do Renan Moura, que é o doutor Renan hoje, né, que é um ex-aluno meu, que os crimes de ódio contra mulheres trans, eles são crimes contra o feminino. Em última análise, eles são crimes contra a figura da mulher. Então, a gente não pode começar a falar em diversidade, em composição de diversidade, quando esses direitos mínimos, inclusive o direito à vida, não nos é assegurado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da política de cotas, né, que você me perguntou, e a formação, né, o impacto dessa formação. A gente tem que pensar esse momento político que a gente está vivendo, Cláudia, à luz das manifestações de 2013, porque esse avanço da direita ela não se inicia com a eleição do Trump em 2016 ou com a eleição do Trump em 2018. A gente viveu uma ameaça de golpe em 2014, quando o Aécio questiona o resultado das eleições. É o mesmo discurso. Eu vim para cá agora ouvindo o último episódio do Medo e Delírio em Brasília. E resgatando as falas dos ministros do STF no julgamento agora dos golpistas. Tudo o que eles recuperam é a trajetória de golpes de Estado no Brasil. Esse golpe que a gente quase sofreu em 2022, na verdade, ele está sendo gestado desde 2013, quando tentaram impor um golpe sobre o governo Dilma Rousseff, novamente quando ela foi eleita. E em 2016 conseguiram com o impeachment da Dilma. E aí, um discurso que eu vejo de forma recorrente no último final de semana, em várias análises sobre a manifestação de domingo, né? A gente está falando aqui do dia 25 de setembro, então as manifestações acabaram de ocorrer no dia 21, né? É que a direita tinha sequestrado as ruas. E a direita sequestrou as ruas, eu acho que tem 2 motivos essenciais para a gente considerar. Primeiro, porque a esquerda, de certa forma, estava acuada, estava ameaçada. A gente teve ameaça a líderes de esquerda. A gente teve morte, né? A gente teve morte, né?
Da mesma forma, mulheres trans são assassinadas quando estão nas ruas e até dentro das suas próprias casas. Então, a gente está falando de lideranças e de participantes e de representantes dos movimentos sociais que estavam... Não vou nem falar do movimento dos sem terra, dos indígenas, que vem sendo perpetrado um genocídio consistente. E a gente teve aí o Dom Phillips e Bruno. O Bruno, me desculpa, eu esqueci Me fugiu o sobrenome dele. o sobrenome dele, assassinados durante o governo Bolsonaro. Então, a gente tem, de fato, uma ameaça constante da direita, dos grupos conservadores e, em determinado período no Brasil, do próprio poder público contra os militantes dos movimentos sociais. Não é fácil ir para a rua nesse contexto. Que garantias a gente tem? Então, eu entendo por que há um sequestro, né? Se fala de um sequestro das ruas durante esse período. A gente conseguiu respirar agora e entender que a gente pode, de novo, estar nas ruas, conquistar as ruas novamente, o que é fundamental para que essas pautas voltem a serem debatidas e a serem legitimadas, né? Porque hoje a gente tem uma fragmentação muito, muito contundente em relação às pautas da esquerda, como se existisse uma pauta que fosse a pauta das mulheres, uma pauta que fosse a pauta LGBT, uma pauta que seja a pauta racial, sem compreender que a avalanche política que está nos assolando, que está nos ameaçando, ela vai afetar todos indistintamente. E aí, quando a gente fala da política de cotas, Cláudia, eu acho que... eu costumo dizer, né, eu estou há 15 anos na universidade pública, e eu costumo dizer que o que aconteceu na universidade foi uma revolução. Essa transformação, né, eu entrei, ainda não havia política de cotas, e o que a gente vê, efetivamente, é uma enorme transformação da universidade. Não só isso, é importante falar, com a presença de alunos negros, mas também com a presença de intelectuais negros nas universidades, o que não havia até o início dos anos 2000. A gente tinha uma elite branca que ia buscar a universidade também como uma opção de emprego, de renda. A gente tem gerações, em algumas áreas, em que os pais, os avós, os filhos foram catedráticos nas universidades públicas, né? Porque era quase que uma transmissão hereditária o cargo de professor universitário. E hoje a gente vê, e isso em grande parte a partir da política de ampliação do número de universidades e ampliação do número de vagas, e também a gente não pode esquecer do achatamento da carreira universitária em termos financeiros, porque ela deixa de ser sedutora para as elites. Né? Hoje, um garoto que sai da universidade e faz um concurso para o BNDES e ri da cara de um doutor que estuda 10 anos para ser professor universitário, né? Com um salário de entrada que, enfim... É óbvio que, se a gente pensar no contexto da população brasileira, é um salário razoável, mas que nem se compara ao status que essa carreira tinha no passado. Então, ela deixa de ser atraente para as elites brasileiras. E aí a gente começa a ver, de fato, uma democratização da universidade, com a presença de professores que têm uma trajetória mais próxima da trajetória daqueles alunos, o que é super importante. E eu vejo isso acontecendo na universidade, porque... não basta só incluir através da política de cotas. A política de cotas, na verdade, é um dos braços das políticas afirmativas, porque existe também uma política de manutenção desses jovens na universidade. E essa política ela devia envolver também um preparo dos professores que vão lidar com esses alunos, porque existem questões e especificidades que precisam ser contempladas quando se pretende a inserção de jovens periféricos, de jovens negros, de jovens pobres na universidade. A universidade a academia não é um ambiente receptivo para os nossos jovens, acolhedor para os nossos... Nem para as pessoas, nem para PCD, nem para pessoas negras, porque a academia brasileira não foi construída para essas pessoas, né? E muitas vezes a gente tem um alto índice de evasão desses meninos porque eles não suportam a pressão emocional até, não só a questão financeira de ter que se alimentar, e o ônibus, o trajeto, né?
eu trabalho na Unirio, na Urca. Imagina o que é para o menino que mora em Magé chegar na Urca. Né? O menino de São Gonçalo, como vários alunos eu tenho e tive de São Gonçalo, e chegar na Urca. Então, não é uma realidade que, apesar de ter o acesso, a manutenção ainda é uma barreira muito grande, né? Sobreviver nesse ambiente é uma barreira muito grande. Mas, por outro lado, eu acho que esses jovens, né, essa política, ela é essencial para a gente explicar a resistência hoje que a gente tem no Brasil. Porque essa massa crítica jovem que a gente vê nas ruas e que a gente vê ainda com alguma consciência política e conquistando seus direitos, inclusive os direitos sexuais, o que é muito importante a gente dizer, né? Ela é, em grande parte, formada por esses jovens que hoje conseguem acessar a universidade. Regina, deixa eu pegar um trecho da sua fala e aí jogar para a Sandra, que você fala da questão que houve um sequestro da gente ir para a rua, do nosso manifesto, das nossas lutas, né? Por medo, por insegurança. Inclusive, desculpa te cortar, Cláudia, algumas pautas como liberdade de expressão também foram sequestradas, porque essa era tradicionalmente uma pauta da direita, da esquerda. Quem era censurado na ditadura militar? Sim. Era a esquerda, eram os músicos, né? Eram as músicas que denunciavam a ditadura. E hoje é a direita que fala da liberdade de expressão e que se diz perseguida. Nesse sentido do sequestro, da gente ter esse ímpeto de ir para a rua, de se colocar, você acha que hoje, nas organizações, quando você dá suas consultorias, seus diagnósticos, suas análises, você percebe que o profissional, né, algumas empresas têm comitê, já estão um pouco mais avançados, já estão discutindo, mas ainda nessas que estão mais maduras, você acha que o profissional, o indivíduo, ele também está, de alguma forma, reprimido, ele também está mais inseguro? Porque tratar desses assuntos no ambiente de trabalho nunca foi fácil, é uma luta. Mas você acha que neste momento, de uns 2 anos para cá, vamos colocar aqui no Brasil, você acha que tem esse sentimento de maior ainda de repressão, de medo, de posicionamento? Olha, só antes de responder esse seu ponto, né? Acho que a Rejane, trouxe alguns pontos bem interessantes, mas eu queria reforçar, né, que o momento que nós vivemos no país, ele não é novo. A gente vive numa sociedade patriarcal desde sempre. Então, talvez, quando a gente olha esse elemento, né, de que, por exemplo, numa empresa você hoje ainda não tem um número significativo, né, de mulheres, né, tem nessa coisa da igualdade ou da equidade, né, porque você pode ter igualdade de números, porcentagens iguais e não ter nenhuma política equânime acontecendo, né. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal violenta, né, onde de maneira interseccional, né, gênero, raça, classe e outros pontos, né, diversidade, a expressão, né, como as pessoas se expressam, né, quando a gente fala sobre gênero, a gente também tem que ampliar, né, que a gente está falando sobre homens e mulheres, a gente está falando sobre expressões, né, a gente não vai ter uma mudança tão rápida quanto a gente imaginou, né, ou seja, porque a gente ainda tem essa sociedade patriarcal que a gente não consegue mudar esse modelo. E esse modelo, ele está implícito na nossa economia, na nossa saúde, na nossa educação, nas nossas políticas públicas, está implícito na nossa política de segurança pública no país, né? Ou seja, quem morre primeiro, quem ataca, né? Ou seja, a gente tem tudo isso. Então, para a gente pensar em efetivamente ter um modelo diverso, equânime e inclusivo, a gente tem que começar a discutir patriarcado, né? A gente tem que começar a pensar como é que a gente destrói esse modelo de patriarcado para a gente avançar. Mas a gente está longe dessas discussões, dessa discussão principal aqui, porque essa discussão principal sobre patriarcado implica em destruir o modelo de sociedade que a gente tem. E muitos de nós não estamos preparados para isso, porque implica em perda de poder, em perda de privilégio, em perda de inúmeras coisas, né? E as empresas têm, sim, muitas vezes
desenvolvem políticas para ficar bem na fita, mas também a gente precisa lembrar que são pessoas que estão ali dentro e que muitas dessas pessoas efetivamente acreditam no que estão fazendo. Você conhece várias, imagino que você também conheça várias pessoas. A academia eu não vejo muito diferente do cenário de grandes corporações, né? Você tem lá hoje, sim, várias mulheres e muitas mulheres negras em algumas carreiras, em outras você continua não tendo. Então, discutir diversidade, a gente precisa discutir ele no modelo de sociedade que a gente tem, que é esse modelo patriarcal, que precisa ser discutido. E aí a gente talvez consiga avançar em alguns outros pontos. Voltando aí à sua pergunta, eu acho que quando a gente olha... eu trabalho em consultoria com muitas empresas e a maior parte delas de grande porte no Brasil. E na maior parte, sei lá, eu estou há 10 anos trabalhando diretamente com empresas. Lá no início, sentar com uma pessoa... Eu me lembro de uma pesquisa que eu fiz lá no início, que a gente fez uma pesquisa quant, e o resultado veio que a empresa era maravilhosa. Incrível, plena, absoluta, tudo incrível, nossa, maravilhoso. Quando a gente foi para a entrevista individual, né, a gente fez grupos focais e algumas entrevistas individuais, aí as pessoas se sentiram mais confortáveis para falar. E aí você vê que a empresa que era tão maravilhosa assim, era maravilhosa porque ele não sabia exatamente o que a empresa fazia. E aí, quando ele descobre o que a empresa faz, ele fala, talvez não seja tão maravilhosa assim. Mas ontem, por coincidência, eu estava participando da leitura de um relatório de diagnóstico sobre questões de raça e gênero dentro de uma organização da sociedade civil. E nessa leitura, foi feita a leitura e depois os grupos foram divididos. E eu percebo que as pessoas que fazem, pessoas colaboradoras das empresas, elas se sentiram muito confortáveis de falar sobre as suas dores. Então, acho que hoje trazer as nossas dores dentro de ambientes que a gente considera relativamente seguros, eles se torna mais simples, mas também para pessoas de direita. Então, quando a gente fala desse sequestro, e aí eu trago muito isso, assim, eu me lembro que alguns anos atrás, que eu trabalho no terceiro setor, desde que eu me formei como advogada, quando eu entrava em ambientes, digamos, mais de direita, né, nenhuma pessoa tinha coragem de dizer efetivamente que ela era de direita. Isso eu estou falando eu tenho 52 anos, eu estou falando de 25, 27 anos atrás. Ninguém falava que era a favor da morte de uma pessoa trans, mas também a gente não falava efetivamente sobre pessoas trans há 25 anos atrás, né? Uma organização que iniciou as pesquisas sobre essa temática eram organizações que tinham muita dificuldade e acabavam trabalhando com os dados de maneira muito cuidadosa, né, para não expor essas pessoas, o que ainda acontece hoje. Essa mudança entre o que eu... Mas há 25 anos atrás, eu, que me considero uma mulher feminista, que me considero uma mulher de esquerda, eu podia dizer que eu era feminista, eu podia dizer que era de esquerda. Eu não sentia o receio por isso. A partir de um determinado momento, e eu trago a morte da Marielle para mim, como ativista e para outras mulheres, nós passamos a ter medo. Então, esse movimento de sequestro, né, de um discurso e medo de um outro discurso, ele foi avançando na nossa sociedade, porque o que a gente também, da esquerda, disse era que a gente tinha o direito de falar sobre o que a gente quisesse. Em algum momento, essas pessoas mais extremistas falaram, bom, se eles têm direito, eu também tenho. E aí aquela coisa de não poder assumir o que eu era antes, né, não eu, né, mas uma pessoa extremista... Mas eu também posso. Se ela pode dizer que ela é feminista, eu posso dizer que eu sou machista. E qual é o problema? Não é direito para todo mundo? Né? Só que tem uma pauta de discussão que é violência. O que é violência? Né? O que eu considero como violência, o que ela considera como violência e o que aquela pessoa extremista considera como violência. Aonde a violência nos afeta? E violência não é o tiro, não é o tapa, é tudo
que nos afeta. É também isso, mas muito mais. Então, eu acho que quando a gente olha hoje para dentro das empresas, eu sinto, sim, mais tranquilidade das pessoas, pelo menos no cenário de grandes empresas que eu trabalho, eu sinto, sim, mais tranquilidade das pessoas apontarem as suas dores. Mas tem um outro diferencial, elas não acreditam que essas dores vão ser contempladas. Há uma perda de esperança de que aquele meu direito de ser quem eu sou é compreendido e é contemplado. Por quê? Porque, de novo, a gente tem políticas que são descontinuadas, a gente tem governos corruptos, a gente tem empresas corruptas, a gente tem empresas que fazem aquele momento para ficar bem na fita. E aí, mesmo que eu tenha uma gerente de diversidade incrível, em algum momento ela pode enfrentar alguma barreira. Mas o que ela consegue fazer não dá para a gente desvalorizar. A gente precisa valorizar, porque há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, ela nem existiria nesse cargo. Então, na hora que eu tenho uma pessoa que hoje ela pode dizer, eu sou uma diretora de diversidade, equidade e inclusão dentro da empresa, eu preciso considerar isso como um baita avanço. É difícil? Muito difícil. Por quê? Porque ela vai contra uma sociedade patriarcal. Ela não está indo contra só a sua empresa. Ela está indo contra um modelo de sociedade patriarcal que diz que mulheres não têm direito, que diz que pessoas LGBTQIA+, não têm direitos, mesmo que a nossa Constituição determine que a gente tenha direitos. Que, em teoria, o direito é igual para todos. Na prática, né? Mas o acesso ao direito e o uso do direito não é igual. Então, é melhor a gente falar sobre equidade, sobre igualdade, porque igualdade, de certa forma, a gente tem algumas legislações que nos permitem a igualdade. Mas o meu acesso a essa igualdade é igual? Não. A quantidade de vezes que eu fui promovida e um homem foi promovido é igual? Não. O salário meu inicial, o salário de um homem inicial é igual? Não. A quantidade de pessoas que votam num homem ou votam numa mulher é igual? Não. Quantas vezes a gente já escutou, eu confio mais num médico homem para me atender, mas eu confio numa enfermeira mulher. Enfermeiro homem? Coisa estranha. A gente traz isso na nossa memória. E aí a gente nem sabe de onde começou. Mas está lá, nos primeiros livros, nas primeiras novelas, nas primeiras conversas em comunidade que a gente teve. Deixa eu te interromper, Sandra, para puxar um pouco para a questão da comunicação, porque tem esse papel que eu acredito muito, e aí eu acho que é quando eu busco academia, né, para trazer algumas reflexões, alguns embasamentos conceituais, teorias, mas não quis abandonar minha vivência desses ganhos, porque eu aposto, Regiane, assim, eu acho que a gente tem passos lentos, que é duro, é desanimador, às vezes a gente vê esse colega até adoecendo, porque genuinamente ele, enquanto indivíduo profissional, ele quer buscar políticas, equidade, mas, como a Sandra falou, tem um modelo por trás dele, mas eu não deixo de desacreditar, assim, eu continuo acreditando nesses avanços, ainda que sejam passos lentos. Nesse sentido, enquanto comunicóloga, a Sandra não é de comunicação, mas esbarra ali nos projetos, e Regiane tem toda uma parte enquanto coordenadora da divulgação também científica, o quanto a comunicação pode ajudar a gente a acelerar um pouquinho mais esses processos? É essencial, sim, assim, e aí pensando a comunicação de uma maneira geral, né, ou seja, na hora que eu vejo a divulgação de, sei lá, uma novela onde as pessoas negras não mais ocupam os cargos subalternos, mas ocupam cargos de médico, diretores, donos de empresa, milionária, seja o que for, eu tenho uma representatividade que eu não tinha antes. Na hora que eu abro o jornal e eu vejo notícias sobre Conceições Evaristos, né, Suelice Carneiros e outras inúmeras mulheres mais novas e mais velhas assumindo cargos, ganhando prêmios, eu tenho uma representatividade que eu não tinha também. E isso em tudo, né? Então, só que é isso, você
você avança e desavança, avança e vai, né? Dá um passo e volta outro, dá um passo e volta outro. Mas não dá para negar que a gente não tem uma necessidade de mudar a nossa forma, inclusive a nossa forma de falar, né? Quando muitas vezes a gente percebe, na hora da gente falar, a gente exclui o feminino da nossa fala. A gente fala, não, estou aqui, ou seja, eu não vou ter a frase agora exata, né? Mas a gente esquece. A sempre masculina. O pronome sempre é masculino. É masculino. E aí você fala, então pessoas, colaboradores, mas fica estranho porque você não está acostumado. Esses dias eu estava numa reunião e aí uma das pessoas, a gente falando sobre um documento específico, e uma das pessoas me trouxe assim, mas se a gente pudesse fazer, então, um documento menor para as pessoas PCDs e neurodivergentes e um documento para o restante da população? Eu falei, não. Olha, não é uma decisão minha, é uma decisão geral. Mas a minha opinião é, ou fazemos um, ou não fazemos. Entendeu? Porque senão a gente sempre vai estar com esse passo atrás. Porque quem dá o passo atrás também somos nós. Na hora que a gente faz uma crítica a uma mulher pela roupa que ela usa, na hora que a gente critica a religião de uma outra pessoa, na hora que a gente faz xingamentos que são homofóbicos, que são LGBTfóbicos, na hora que a gente classifica uma mulher lésbica, porque assim, aquela ali é caminhoneira. Aquela ali é mais machuda. Machuda por quê? Porque o meu modelo é patriarcal. O modelo de força e poder é masculino. Como eu posso imaginar que existe uma mulher feminina com poder? E a comunicação tá em tudo, né? Tá na imagem que a gente usa num banner numa empresa. Sim. Que a gente ilustra um relatório. A forma que a gente apresenta os dados, né? A comunicação está presente na divulgação de um artigo científico, na divulgação de um congresso, ela está em tudo, na nossa fala. Porque assim, a linguística, a língua... Desculpa. Sandra, assim, não, a língua é, acho que é a expressão primária do ser humano. Então, ela diz muita coisa da gente, dos nossos preconceitos, dos nossos modelos. Não tem banco de imagem brasileiro de pessoas negras. Para a comunicação, a gente querer ilustrar indígenas, pessoas negras, aí quando você consegue um modelo... Americano, europeu, ou África, de algum país africano. É o modelo que se quer imprimir. Né? É um modelo de sociedade, é um modelo de cliente, é um modelo de aluno, é um modelo de médico que se quer imprimir. Não é por acaso, né? Isso é exatamente uma estratégia, eventualmente, da comunicação para imprimir a imagem que se quer ter daquele negócio, daquele produto. Então, é por isso que não se tem bancos de imagens. Eu acredito que isso esteja mudando, porque a gente tem visto uma pressão maior por essa representatividade na sociedade brasileira. E aí, sem dúvida nenhuma, reforçando o que a Sandra falou, você tem programas de televisão, né? Filmes, novelas, em que as pessoas negras ou as pessoas LGBT estão ocupando alguns postos que antes elas não ocupavam, é muito importante. A gente tem visto essa manifestação recentemente em função da novela das 8, né? Que apresenta uma família negra que não é uma família periférica, é uma família negra com pessoas que têm formação, enfim. Então, das 8 não, das 9 agora, né? Das 9. Então, a gente entende que essa mudança, ela realmente está ocorrendo. E aí, até retomando a fala da Sandra, eu falei que a academia era um dos lugares que a gente via que não havia muita mudança. Meu primeiro exemplo foi o da academia. Inclusive, eu falei que a academia é um produto da elite. Por isso que ela tem essa cara branca, essa cara excludente, que, aí, mais uma vez, eu não desconsidero, e assim, peço desculpas se na minha fala isso ficou patente, mas a minha intenção não era desconsiderar os avanços que a gente vem observando. Eu concordo com você inteiramente. Só que esses avanços não são suficientes para as necessidades que a gente tem ainda hoje. Avanços que a gente vê em várias regiões, inclusive da América Latina, que já foram, evoluíram muito mais do que no Brasil. E aí, eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre esse termo patriarcado, porque o patriarcado nada mais é do que a expressão dos valores do nosso sistema social e econômico no nosso cotidiano. E eu não vejo outra forma da gente combater o que se define como patriarcado, senão a gente continuar atuando politicamente, socialmente, contra os preconceitos, as exclusões, né? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Então,
há algum tempo atrás, por exemplo, era legítimo fazer piada com pessoas negras, ninguém achava estranho. Na minha infância, isso era uma coisa que acontecia na escola, isso acontecia nas famílias, né? E hoje a gente sabe que isso é absolutamente, em alguns, não só é crime, como não é aceito na maior parte dos lugares, não é aceito como um valor social. Não é só porque é uma legislação. Não, Regiane, isso aí eu estou mais pessimista Mas, que ó, você. eu tenho um bom exemplo, assim, uma amiga me contou que na escola do filho dela, em uma escola pública, num jogo de futebol, ou algo parecido com futebol, que eu não entendo muito, mas um menino negro, ou seja, tinham vários, mas um menino negro específico tentou dar uma entrada num carrinho, alguma coisa assim, num outro menino, que era um menino branco. O menino branco não gostou, reagiu de forma chateada, não foi nem violenta, ele não tentou brigar, não tentou bater, mas reagiu de forma chateada, mas a fala dele foi racista. Ele trouxe uma palavra, que eu não vou reproduzir aqui, que foi uma palavra racista, chamando aquele menino. O menino negro, naquela hora, ficou meio assim, porém, todo um grupo... Acho que esse caso saiu na mídia. Não foi. Foi outro caso. Então, esse não chegou a sair. Teve um parecido mas tem numa muitos, escola privada, né, do Rio. Um outro menino negro, os outros meninos amigos, e são todos amigos. Não era porque esse menino branco não era amigo. Eram todos amigos. Se mobilizaram e foram fazer uma denúncia na coordenação contra aquela situação. Então, eu acho que hoje a gente tem, sim... a gente tem... Uma vez, eu nunca esqueço um pito que eu levei, né, uma bronca que eu levei da Sueli num encontro, onde a gente estava falando, e eu estava assim, com uma fala, naquele momento específico, eu estava com uma fala muito pessimista, muito desanimada, e aí ela, não só eu, mas algumas pessoas, mas logo após a minha fala, então eu vou trazer essa bronca para mim, e com muito orgulho, eu já recebi uma bronca da Sueli Carneiro, fico feliz com isso, porque assim eu aprendo. Ela vira para mim, né, assim, diretamente, ela fala assim, vamos parar com isso. Você só está aqui hoje porque eu estou e inúmeras outras mulheres estão há, no mínimo, 100 anos ou mais, 50, 70, 100 anos, e muitas outras, se a gente for olhar para a nossa história, na trajetória de algumas mulheres, né, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né, na nossa sociedade global, nos permitiram estar aqui hoje. Então, isso é avanço, sim. Poderia ser mais rápido? Poderia. Mas aí, para ser rápido, eu vou ter que destruir alguma coisa aqui. Não dá. Tem que vir um meteoro e matar metade, ou dar uma sumida com metade de uma situação aqui. Entendeu? Enquanto isso não acontece, o desafio permanece e a luta permanece. Assim, eu acordo todos os dias. Nunca esqueço, uma vez, uma conversa com a minha filha e meu filho vira para mim e fala assim, mas precisa ser ativista o tempo todo? Eu falei, é o mínimo que eu espero de mim. Acordar todos os dias lembrando os privilégios que eu tive na minha vida, as lutas que eu enfrentei na minha vida e quantas outras meninas e mulheres não têm esse privilégio. Exatamente. Então, e não só, e aí meninas e mulheres trans, e meninos e homens LGBTs, e mulheres lésbicas, ou seja, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas ribeirinhas, os nossos povos tradicionais. Esse país não é nosso, esse país é de uma outra população. A gente entrou aqui invadindo, né, da mesma situação quando a gente pensa em países africanos, né, no continente africano, ou quando a gente pensa em outros países onde teve um processo de escravização, ai, meu Deus. Colonização. De colonização, obrigada, né? Então a gente precisa entender isso. E eu sei que essa mesa aqui entende. Então, em nenhum momento entendi sua fala de maneira diversa do que eu compreendo como ativismo. Fique tranquila. Mas eu percebo isso, assim, tipo, somos pessoas políticas. E entender isso é o primeiro passo para a gente perceber que a nossa existência é política. A nossa fala é política. Eu poder me sentar num ônibus sem ser perturbada, ou poder dizer para um homem que não faça isso comigo, é político. Uma pessoa negra ter acesso à universidade é político. Uma pessoa indígena ser doutora é político. Uma pessoa indígena ter uma sobrevida
maior, né, por conta de todas as situações de violência que eles sofrem, tudo é político. Tudo. Do beber a água, do comprar a água, de comprar a água da corporação, de consumir determinados produtos, de não consumir outros determinados produtos. Até trazendo para a comunicação, a gente lá aqui na agência, a gente já passou por algumas situações, até de perder cliente, acho que tem uma história que você até conhece, porque, assim, fazer comunicação também é político. Ficar calado é político. Muito. E muitas vezes, eu não sei, Regiane, se todo mundo que está nos setores de comunicação, quando eles elegem uma foto, um tom de texto, uma estratégia, desenham um plano tático, enfim, eu não sei se todo mundo já tem a consciência do seu lado profissional como ator político. Eu não sei se todo mundo tem essa consciência. Então, tem muita escolha que está enviesada pelos nossos preconceitos, pelos nossos modelos, pelas nossas formações. Creio que isso está avançando. Na comunicação, a gente já começa a discutir, desde ordem prática mesmo, assim, eleger uma foto, eleger uma programação para um evento, enfim. Eu acredito na mudança. Acho que a gente está nesse processo. Mas não sei se todo mundo tem essa consciência do poder político enquanto profissional de comunicação, ainda que seja difícil, que seja lento. Mas aí, trazendo uma questão que a Sandra falou, trazendo para a comunicação, muitas vezes a gente fica amarrado no modelo, e aí eu queria ouvir de vocês, e aí acabou que a gente... É um assunto que um vai puxando o outro, exemplo. Na academia, tem uma questão da divulgação corporativa, a divulgação do terceiro setor. E na academia, não sei se é porque eu estive nela, mas não sou uma acadêmica, eu sinto uma falta de divulgação da comunicação. E ali tem dados, tem conhecimento muito relevante para a gente, inclusive, se apropriar e trazer para as ONGs, para as corporações privadas. Qual é o teu olhar, assim? Porque eu fico muito inquieta do meu lugar, que tive ali, bebi um pouco, suguei muito conhecimento. Fico, gente, onde estão esses estudos? Como é que a gente divulga a ciência? Eu sei que divulgar a ciência nesse cenário é outro desafio. Não, assim, Cláudia, você tem uma agência de comunicação. Isso já diz tudo. Você tem uma agência de comunicação que é contratada por empresas para fazer a divulgação. As universidades têm o mesmo recurso? Será que tem essas áreas nas universidades? Então, assim, tirando os grandes players, as grandes corporações universitárias, aí eu falo das corporações, não as corporações que estão hoje oferecendo curso de graduação, mas as que atuam no campo da pesquisa e que têm recursos e que vendem contratos para o governo, né? Tem contratos com o governo de pesquisa, inclusive. As universidades públicas não têm esse recurso. Então, você sabe o quanto é difícil a gente furar determinadas bolhas para conseguir colocar um professor na Globo News, né, um professor falando no jornal. Se ele não for um cara já muito conhecido, o trabalho dele vai ficar ali para aquele círculo, porque não só o trabalho de construir, de fazer ciência é um trabalho árduo, você passa muitos anos estudando um determinado tema para ter segurança e para ter propriedade para falar sobre aquele tema. Então, é um trabalho que demanda um certo esforço, um certo tempo, construindo essa argumentação. E, por outro lado, a partir do momento... O tempo que você dedica para fazer ciência é um tempo que você não tem como dedicar para dar divulgação ao seu trabalho. Você vai divulgar nos congressos, né, nos eventos, e aí, infelizmente, para um círculo muito restrito de pessoas que vai ter acesso àquele conhecimento. Exceto quando se trata, por exemplo, de avanços no campo da medicina, no campo da farmacologia, porque aí você tem um evidente impacto comercial. Em outros campos, como é o caso das ciências sociais, das ciências humanas, nem sempre aquilo que os cientistas querem, aquilo que os cientistas precisam dizer, ou cabe a eles dizer, a partir das constatações e pesquisas que eles desenvolvem, deseja ser ouvido. Né? Principalmente por aqueles que detêm o poder da comunicação. Então, assim, nem sempre, né, você é cientista social como eu, você sabe que o Bourdieu falava, né, que a sociologia é esporte de combate. A gente está numa trincheira enquanto cientista social, e você sabe perfeitamente disso, que é um lugar muito diferente do lugar do comunicador,
que às vezes precisa embalar aquele conteúdo de uma forma que seja palatável para ser vendido para a sociedade, né, para ser comercializado para a sociedade, e que na ciência você não comporta essa embalagem. E sem um apoio específico de redes de comunicação, eu falo redes de comunicação como uma agência, como profissionais que vão trabalhar essas relações de comunicação, relações públicas, né, relações institucionais que as nossas universidades não têm, fica quase que impossível o cara furar essa bolha, né? Eu não estou dentro, mas assim, eu tenho uma impressão, uma percepção que tem esse lado que você está colocando. Mas também, assim, claro, quando você tem verba, fica muito mais fácil você criar. Você tem mais, não é nem mais fácil criar, você tem mais liberdade para executar a sua criação. Mas eu também acho que tem caminhos que a gente consegue criar sem tanta verba. Porque nem toda empresa também é gigante tem aporte para comunicação. E tem empresas grandes que não investem também em comunicação, como a gente tá de fora e acha que sim. Então, eu também acho que as universidades públicas e privadas, elas também têm... Eu penso nisso, assim, com o meu olhar de fora, de que também vale fazer uma reflexão, uma autocrítica, se não está apostando, se está deixando de apostar na comunicação. Porque eu acho que tem esse sentimento, que eu não invalido, mas eu acho que se a gente se agarrar a ele, não vai ter um respiro, uma oxigenação, uma postura diferente de comunicar. Cláudia, hoje... Isso acontece nas ONGs também. Hoje a gente vive um contexto em que as universidades... Estou falando agora das públicas, tá? Eu acho que as universidades privadas elas têm uma natureza muito diferente, um foco muito diferente. E é como eu falei, você tem universidades que estão mais preocupadas com isso e tem universidades que, efetivamente, aquele não é o negócio deles, né? Não é o negócio delas. Algumas universidades no Brasil sequer fazem pesquisa. Então, algumas universidades privadas, né? Então, daí você vê que talvez a pesquisa não seja uma prioridade para ser visibilizada. No caso das universidades públicas, a escassez é tal, porque a gente vem sofrendo cortes aí sistemáticos de todos os governos nos últimos anos, a tal ponto que algumas universidades estão sobrevivendo com um orçamento que é menor do que tinha há 10 anos atrás. Então, a última coisa que uma universidade que não consegue pagar, os terceirizados que fazem, que zelam pela limpeza da universidade, ela vai pensar em comunicação, entendeu? Então, assim, são muitas camadas de necessidades que precisam ser contempladas antes de chegar na comunicação, né? Porque, às vezes, o cara não tem nem dinheiro para... a universidade não tem dinheiro para pagar a luz que vai manter os refrigeradores onde estão os experimentos, as células funcionando para o pesquisador fazer a sua pesquisa. Então, eventualmente, por conta de um problema desses, doutorandos perdem lâminas que eles estavam ali desenvolvendo há meses para as suas teses de doutorado, porque a universidade não tinha grana para pagar a luz. Então, assim, diante das prioridades, eu acho que a comunicação é feita o mínimo possível, né, e necessário, mas realmente talvez não chegue a ser uma... E, mais uma vez, né, quando a gente fala em comunicação para a ciência, normalmente as pessoas pensam das ciências exatas, das ciências biológicas, né, medicina... O desafio de divulgar ciências humanas... É gigantesco, é gigantesco. E aí, mais uma vez... Porque também, muitas vezes, as ciências humanas e sociais, elas tocam feridas que as pessoas preferem manter fechadas, né? Ou seja, não estou na academia nesse momento, mas acompanho, né, alguns grupos de pesquisadores de algumas universidades públicas do Brasil e grandes universidades, e eu vejo movimentos, né? Eu vejo com esses grupos específicos, né? Eu vejo cada vez mais a compreensão da necessidade de divulgar, principalmente em ciências sociais, ciências humanas, mas principalmente em ciências sociais, os seus estudos, as suas pesquisas, e inclusive para dialogar com outros países, para dialogar com outros grupos da sociedade. Então, eu acho que sim, existem muitos exemplos de prioridades, né? O que eu priorizo para continuar existindo, mas eu vejo um pouco como a Cláudia, que vejo movimentos
de como tentar fazer distinto de maneiras, parcerias público e privado, né? Ou seja, nós mesmos, lá num dos projetos que eu gerencio, o Projeto SETA, a gente apoia inúmeros grupos de pesquisas e essas pesquisas a gente tem a compreensão de que elas precisam ser divulgadas, que aquele trabalho precisa ser divulgado e que vem essa demanda deles, não é nem por nós já seria, mas vem essa demanda desses grupos. Então, acho que há cada vez mais uma tentativa de buscar alternativas, mas realmente eu não posso falar de uma maneira generalizada. Eu falo pelos grupos específicos ligados mais à Unicamp, ligados mais à UERJ, aqui no Rio de Janeiro, que eu acabo acompanhando um pouco mais, mas eu realmente não tenho como falar de maneira generalizada. Então, mais recentemente, há uma diretriz da CAPES, que falando aqui em termos de pesquisa e pós-graduação, de maior visibilidade da pesquisa dos programas de pós-graduação, principalmente em redes sociais. Então, e aí se conta páginas no LinkedIn, páginas no Instagram, que é o que muitos pesquisadores estão fazendo. Mas esse não é um movimento organizado pelas universidades, são, como você falou, de grupos que buscam, como a gente também está buscando, né? A gente tem conversado sobre isso, né, Cláudia? Então, os pesquisadores individualmente acabam sendo pressionados a terem essa visibilidade e a buscarem essa visibilidade. Agora, essa não é uma estratégia das estruturas universitárias. E aí eu atribuo a questão da falta de recursos. E, em paralelo, eu não acho justo se cobrar do pesquisador que ele tenha essa atuação midiática. Não, mas eu não sei se eu me expressei mal, mas assim, eu fico com a expectativa de que a instituição... Eu entendi a sua pergunta dessa forma, mas com a fala da Sandra, eu entendi que, sim, essas iniciativas acontecem, é isso que eu estou comentando. Elas acontecem individualmente, mas não é uma iniciativa organizada pelas instituições. E aí eu atribuo a falta de recursos, a falta de apoio mesmo dessas estruturas. Mas a gente vê, sim, movimentos, até porque para professores pesquisadores que estão em programas de pós-graduação, professores pesquisadores que buscam fomento no CNPq, na FAPERJ, essa visibilidade é um dos critérios de avaliação desses pesquisadores. Então, é necessário que ele tenha essa presença. Mas eu, Rejane, enquanto pesquisadora, né, enquanto usuária de recursos... Você é indivíduo, não a organização. Exatamente. Eu não acho que essa devesse ser uma atribuição do pesquisador, porque o pesquisador devia ter a autonomia e o tempo para se dedicar à sua pesquisa, e não às tarefas burocráticas e de comunicação, que às vezes ele nem tem recursos para fazer, nem tem habilidades para fazer, né? A gente discutiu sobre isso, né? Um grande problema que eu vejo junto aos meus colegas é que a maioria das pessoas não sabem como se comunicar nas redes sociais, né? Não sabe nem usar a ferramenta mesmo, de ordem operacional. Eu tenho colegas que sequer têm Instagram e preferem não ter Instagram. Só que hoje o Instagram é uma ferramenta de divulgação científica e é entendido, por exemplo, pela CAPES como uma ferramenta de divulgação científica. Alguns professores têm fomento, então eles podem eventualmente contratar pessoas que fiquem responsáveis por essa divulgação nas redes, mas nem todos têm acesso a isso. Então, eu acho que essa tem que ser uma política das universidades, né? De ter um campo para dar apoio aos profissionais, aos pesquisadores, para fazerem essa atuação mais midiática, mas não trazer mais uma atribuição para o pesquisador, entende? Precarizando ainda mais exatamente, os ofícios, exatamente. Gente, infelizmente eu preciso encerrar o papo. Queria agradecer novamente vocês estarem aqui. Acho que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando. Tem muito mais coisa para falar. Um tema se entrelaça ao outro, né? Queria que vocês fizessem, se puderem ser bem sucintas, se vocês quiserem deixar algum recado para a nossa audiência, pensando no que a gente discutiu aqui. Espero que sejam recados otimistas. É duro, mas acho que a gente está avançando na luta, né? Olha, acho que o recado que eu posso deixar é: vamos seguir em frente. Acho que quando eu olho os meus filhos, né, o Henrique e a Helena, e
e com todos, obviamente, com todos os privilégios que eles têm, né? Mas eu percebo que eu consegui educar jovens e jovens adultos muito preocupados e muito desconectados e muito transformadores, né? Então é possível, sim, não vou trazer só esse elemento, mas todas as outras juventudes e crianças e adolescentes, eu acho que essa é a grande preocupação que a gente precisa ter. Qual é o futuro que a gente quer construir? E para construir o futuro a gente tem que começar a trabalhar agora. Então, eu acho que esse é o meu desejo e estímulo. Todos vocês e todas vocês e todos que estiverem assistindo, como é que a gente pode, no nosso micro, né, no nosso macro, trabalhar e lutar para a gente finalmente construir uma sociedade livre de violência, sejam elas baseadas em gênero, sejam elas baseadas em raça, sejam elas baseadas em qualquer tipo de situação que traga desrespeito, que traga, que gere violência para uma pessoa. Eu sempre falo isso e eu acho que eu já escrevi várias vezes nas minhas redes, né? Eu tenho uma enorme esperança quando eu vejo os meus alunos, principalmente os meus alunos mais jovens. Eu tenho alunos de todas as idades, mas os meus alunos de graduação, principalmente, quando eu vejo o domínio que eles têm do conhecimento, a força que eles têm para seguir em frente e, principalmente, o preparo que eles têm, que nem se compara ao preparo que eu tinha e que meus colegas tinham há 30 anos atrás, quando eu estava na universidade. Eu tenho muita esperança no futuro. Quando eu vejo o conhecimento e a autonomia que eles têm sobre o corpo, sobre os direitos sexuais, sobre os direitos reprodutivos, a consciência política que eles têm, eu penso que dá para a gente ter esperança, né? Dos meus filhos, enfim, eu nem vou falar porque é uma luta permanente, né? Então, boa parte do que eu penso e o que eu pesquiso e o que eu falo hoje é por conta da minha experiência enquanto mãe, porque eu acho que a experiência é o que mais me ensinou na vida, eu costumo dizer isso, e sempre me surpreende. Então, eu acho que realmente com essas experiências é possível a gente ter esperança no futuro, mas não é uma esperança idealista, é uma esperança realista, a gente tem que continuar lutando. Então, para fechar, eu queria agradecer de novo a troca com vocês, que não é de hoje, é antiga, espero que seja longa. Enquanto agência de comunicação, acho que a gente tem uma responsabilidade e graças, acho que ao saber, também trajetórias de alguma forma privilegiada, não só minha, mas dos colegas que acompanham a usina, a gente tem essa consciência que Sandra tanto falou, que eu acho fundamental, né? A gente, enquanto ator social, da nossa força política, não à toa a gente está numa conversa como essa. Então, as portas estão abertas para outros encontros. Queria agradecer a nossa audiência. Quem puder, nos segue no Instagram, @Usina da Comunicação, para ficar por dentro dos próximos episódios do UsinaCast. Obrigada, Sandra. Obrigada, Rejane. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia.